exercer a proteção possessória. Então, olha só que interessante. Se eu fiz a locação de um bem para uma determinada pessoa, ok? Essa pessoa está me pagando aluguel tudo direitinho. Em um determinado dia, um movimento sem alguma coisa, eu não quero politizar, acho que todo movimento tem pessoas boas, pode ter pessoas ruins. Então, não vou ficar fazendo referência a nenhum movimento específico. Movimento do sem alguma coisa, sem casa, de alguma cidade, resolveu invadir lá aquela casa que eu estava alugando. Veja, quem pode entrar com ação possessória? Somente quem tem posse, não é? Então pode ser tanto o possuidor direto, o locatário do bem, quanto o possuidor indireto, o locador daquele imóvel, ok? É por isso que ambos têm posse, para que ambos possam exercer a proteção possessória. E só para encerrar essa parte do nosso bloco, e qual a diferença, professor, entre posse justa e posse injusta? Cuidado. Posse justa, ela tem uma definição, que é uma definição que muita gente fala, poxa, professor, isso é conceito que se dê, não é mesmo? Parece uma criança de 6 anos de idade que deu esse conceito. Porque qual é o conceito de posse justa? Posse justa é aquela que não é injusta. Professor, de fato, esse conceito é um conceito muito simples, não é mesmo? Posse justa é aquela que não é injusta? Por que se dá esse conceito? Por um motivo muito simples. Ninguém sabe ao certo o que é uma posse justa. Sabemos o que é uma posse injusta. Então, por exclusão, falamos que posse justa é aquela que não é injusta. Agora, vamos lá? E o conceito de posse injusta? É óbvio que não é para a gente falar que é aquela que não é justa, porque senão a gente não saiu do lugar, não é mesmo? O que é posse injusta? Posse injusta é aquela que é adquirida de forma violenta, clandestina ou precária. Repetindo, posse injusta é aquela que é obtida de forma violenta, de forma clandestina ou de forma precária. Posse violenta e posse clandestina, a principal diferença entre elas se dá com relação à aparência da situação de obtenção daquela posse. Então, a posse violenta é sempre uma posse obtida, claro, mediante violência, mas de uma forma aparente. Essa violência, fique bem claro, ela não é necessariamente uma violência física, uma ameaça de violência física contra o possuidor. Pode ser, eventualmente, até mesmo a violência contra o direito de posse. O que interessa é que na posse violenta exista que a situação em si, não é que exista, mas que a situação em si seja aparente. Ok? E a posse clandestina? A posse clandestina não. A posse clandestina, ela é obtida de forma oculta, sempre às escondidas, como definem os autores. Na verdade, se você pegar praticamente todos os manuais de direito civil em nosso país, eles fazem uma analogia do direito civil, do direito penal ao direito civil, para caracterizar a posse violenta e clandestina, uma analogia aos crimes de roubo e de furto. Então, a posse violenta é caracterizada quase como se fosse no nosso país uma situação de roubo da posse. E a posse clandestina é como se fosse uma situação de furto, às escondidas. Não é uma ideia precisa, há muita crítica, sobretudo os autores que estudam de forma mais profunda o direito das coisas, a questão da posse no nosso país, mas é uma ideia que ajuda muito em concurso. Pense sim em violência, em agressão, ameaça de agressão física, moral, na hipótese de posse violenta, você vai se dar bem em prova. E pense numa situação às escondidas, às escuras, de forma clandestina, na posse clandestina, como o próprio nome lhe define, ok? E por fim, a última modalidade de posse injusta, a posse precária. O que é a posse precária? Posse precária é aquela obtida mediante abuso de confiança. Abuso de confiança, professor? Sim. Imagine você que tem uma casa de veraneio, uma casa no campo, um sítio, uma casa na praia, e a sua casa você coloca uma pessoa para tomar conta, um caseiro lá. Você vai lá e vai dar as chaves para o caseiro entrar na casa. Olha aqui, ó, Zé, toma conta aqui, ó, da minha casa. Não é você que está colocando ele lá dentro? Ele entrou de forma violenta, te ameaçando? Não. Entrou de forma clandestina? Entrando à noite, pulando muro, escondido? Não. Ele entrou de forma consentida dentro da posse do bem. Na verdade, não para exercer uma posse lá dentro. Ele entrou para tomar conta da posse de outrem. Tome muito cuidado com isso, porque caseiro, ele nem tem posse justa, nem tem posse injusta. Caseiro, a princípio, ele é mero detentor, o famoso fâmulo da posse. Ele não tem posse, ele tem detenção. Ele não tem uma posse própria, ele toma conta da posse de outrem. Tome muito cuidado com isso. Mas vamos imaginar a hipótese em que o seu caseiro, que você colocou lá na praia, ele gostou muito, mas muito da sua casa. Tanto que depois de um mês, quando você voltou, tocou a campainha, ô Zé, abre a porta aqui. O Zé vai lá, atender a porta e fala, doutor, eu não abro não. Como assim não abre? Não, Zé, abre aqui a porta. Não, doutor, gostei muito aqui de morar na tua casa, agora essa casa é minha. Que é isso?
Como é que ele entrou lá dentro? De forma violenta? Não, de forma clandestina não. Ele entrou com base na sua confiança. Ele abusou. Ele era um mero detentor desse bem. Agora ele é o quê? Agora ele é um possuidor injusto. Ok? Vamos agora ao nosso próximo bloco, onde iremos responder as questões enviadas pelos nossos alunos. Nesse segundo bloco, Pergunte ao Professor, iremos responder as questões que foram enviadas pelos nossos alunos. Como sempre, nós disponibilizamos o nosso e-mail aqui, provafinal@lfg.com.br. Se você ficou com qualquer dúvida a respeito da matéria, mande seu e-mail aí, ok? E também se quiser sugerir pautas aí para os próximos programas, sinta-se absolutamente à vontade. Vamos agora responder as 5 questões da nossa aula de hoje a respeito da posse que os nossos alunos enviaram. Vamos lá? Professor, o que é posse nova e posse velha? Olha aí, ó, a questão que sempre aparece em provas de OAB. O que é posse nova e o que é posse velha? A importância da determinação de uma posse, se ela é uma posse nova ou se ela é uma posse velha, na verdade existe quando o possuidor está exercendo a proteção de sua posse, de seu direito, em juízo. Por quê? Quando você ingressa com uma ação possessória, seja ela uma ação de reintegração de posse, uma ação de manutenção de posse, o que for, você tem a possibilidade de pedir a liminar. Mas o que o nosso código determina? Determina que essa possibilidade de se pedir a liminar somente existe se a posse for o quê? Se a posse for nova. E o que é uma posse nova? A definição que nós encontramos nos livros é qual? É de que posse nova é aquela exercida há menos de 1 ano e 1 dia. O que é a mesma coisa que afirmar que posse nova é aquela que tem menos de ano e dia. Só que cuidado. Posse de quem que eu vou observar para saber se eu tenho direito a liminar? Não é sua, não é de quem está entrando com a ação. A posse que você vai observar para saber se você tem direito a liminar na ação é a posse do invasor do seu imóvel. Então não adianta nada, eu estou lá há 6 anos no imóvel. Não, você tem que observar o invasor. Pessoa que invadiu o seu imóvel, você está entrando com ação possessória contra ele. Ele está há quanto tempo lá dentro? Está a menos de ano e dia? A sua posse é uma situação de posse nova, você pode entrar com a ação pedindo a liminar, ok? Observando os requisitos, sumus boniuris e do perículo in mora. Agora vejam, e se a posse tiver pelo menos 1 ano e 1 dia? Ou pelo menos ano e dia? Cuidado, aí você está diante de posse denominada como posse velha. Então olha só, menos de ano e dia, posse nova. Pelo menos 1 ano e dia, ou seja, de 1 ano e dia para frente, a posse é velha. E aí, diz o nosso código, você não tem direito a liminar. Poxa, professor, se eu não tenho direito a liminar, eu posso pelo menos pedir tutela antecipada? E aí, hein? Uma outra medida de urgência? Posso pedir a tutela antecipada? Sim ou não? Logo quando foi criada a tutela antecipada, foi inserido esse instituto, né, no Código de Processo Civil, muitos autores se posicionaram contra. Que é isso? A pessoa perdeu o prazo para liminar, ele vai dar esse jeitinho, vai dar um cambalacho e pedir tutela antecipada? Logo no começo houve muita resistência. Atualmente não. Atualmente o entendimento que se tem a respeito de tutela antecipada é que ela pode ser deferida em qualquer procedimento que não seja com ela incompatível. Tanto não é incompatível que existe a possibilidade de liminar. Então, qual a interpretação que é feita hoje em dia? Essa interpretação tem que ter ela bem nítida, bem clara, bem cristalina para efeitos de prova. Menos de 1 ano e dia, tenho direito a liminar. Pelo menos 1 ano e dia, não tenho direito a liminar, mas posso eventualmente ter direito à tutela antecipada, claro, desde que provados os requisitos do artigo 273 do CPC. Ficou bem claro esse ponto? Vamos aqui à próxima pergunta. Professor, o que é legítima defesa da posse? A legítima defesa da posse, ao lado do desforço imediato, nada mais são do que formas de autotutela. Uma pessoa que se encontra numa situação de agressão, de iminente agressão à sua posse, ela tem o direito de exercer a legítima defesa ou desforço imediato. Ou seja, fazer justiça pelas próprias mãos. Professor, isso é possível? Eu aprendi, eu me lembro até estudando lá no primeiro ano de faculdade, por aquele livro, né, Teoria Geral do Processo, da professora Ada Pellegrini Grinovo, né, e outros autores, que a autotutela ela deve ser coibida no direito. Cuidado, como regra geral, sim. Porque já imaginou, se para resolver todos os problemas do nosso dia a dia, a gente fosse partir para a autotutela, fazer justiça com as próprias mãos?
como regra geral, é isso mesmo a resposta. A autotutela é proibida em nosso ordenamento.